os pais não estão cumprindo a sua tarefa de ser um pai segundo o que a Bíblia nos ensina, de qual seja a sua responsabilidade. Aqui nós temos alguns pais, nós vamos falar sobre os pais, mas todas as instruções que nós vamos dar nesta noite servem para você também que é mãe, que ajuda o seu companheiro, o seu cônjuge na criação dos seus filhos, e também tem muito a dizer aos filhos que devem honrar os seus pais e assim estar obedecendo de acordo com a vontade do Senhor. Mas em relação aos pais, nós temos visto diante da nossa sociedade muitos pais que não estão cumprindo a sua tarefa, ou então as suas tarefas. E por isso nós estamos vendo pessoas tão fracas, igrejas até tão fracas, porque muitos pais não estão cumprindo a sua tarefa e a sua função espiritual. Se você fizer um estudo, se você até analisar com as pessoas que você conhece, você vai ver que hoje há uma defasagem muito grande dos nossos jovens. Possivelmente, a igreja tinha alguns jovens ao longo dos anos, dos seus 40 e poucos anos, que viveram na igreja, mas que na sua juventude saíram da igreja e nunca mais retornaram para essa e nem para nenhuma outra. Então, irmãos, o que a Bíblia nos diz é que nós, como pais, nós temos algumas responsabilidades. E se nós não atentarmos para elas, possivelmente os seus filhos não serão obedientes ao Senhor. Por isso que nós somos o exemplo dos nossos filhos. Por isso que nós temos esta responsabilidade de fazer com que a palavra de Deus chegue ao encontro do coração dos filhos, para que eles possam também amar ao Senhor. Mas o que a gente vê também é que você só pode ensinar se você estiver vivendo aquilo que você está ensinando. Como é que você vai ensinar para o seu filho a amar o Senhor se você não ama o Senhor? Como é que você vai ensinar ao seu filho que ele precisa priorizar a Deus se você não prioriza a Deus? Como é que você vai ensinar ao seu filho que ele precisa ser alguém bem-sucedido na família que ele terá se a sua família não é bem-sucedida? Por isso que nós vamos ver nesta noite duas coisas. A primeira é o tipo de pai que nós não estamos precisando, e a outra coisa que nós vamos ver é o tipo de pai que desesperadamente nós estamos precisando hoje. Eu gostaria que os irmãos abrissem, alguns já abriram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 13, do versículo 10 até o versículo 13, que diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada como o jardim do Senhor, como a terra do Egito até a região de Zoar. Isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro. Abrão habitou na terra de Canaã, e Ló foi morar nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então, irmãos, o primeiro tipo de pais que nós não estamos precisando são os pais que armam as suas tendas até Sodoma, como Ló fez. Você sabe que aconteceu uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E aí, com esta briga, Abraão olhou e disse assim: olha, Abraão olhou e disse: nós não temos como viver juntos, por conta desse atrito. Então, se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. Se tu fores para o sul, eu irei para o norte. Então, posições contrárias, E aí ele coloca para que Ló tivesse a oportunidade de onde escolher ir com a sua família. E para onde Ló escolheu? Para perto
de Sodoma e Gomorra. E aí também eu não preciso dizer para os irmãos como era Sodoma e Gomorra, quem eram os vizinhos. E aí quando a gente lê o que a palavra de Deus diz, que ele ia, de vez em quando, armando a sua tenda mais próximo daquela cidade, e alguns relatos dos capítulos, depois do capítulo 13, vai dizer que ele já estava morando, era lá dentro da cidade de Sodoma e de Gomorra. Mas, irmãos, muitos pais hoje também têm feito que nem Ló, escolhido aquilo que parece melhor para os seus olhos, para a sua família, mas na realidade será uma destruição para a sua família. É muito duro esta palavra. Ló escolheu, tendo a oportunidade de escolher, escolheu a destruição da sua família. Nós temos na palavra do Senhor dizendo que em 2 Pedro 2, versículos 7 e 8, que Ló ele era atormentado dia a dia por causa da maldade que rodeava aquela terra. Quanto mais os seus filhos, quanto mais a sua família. Eu penso que ele, depois já de ver qual a situação estava, como a situação estava acontecendo, ele deve ter dito: o que eu fiz? Eu tive a oportunidade de seguir para um outro caminho, mas eu segui o caminho que levou à perdição dos meus bens, da minha família. Irmãos, nós como pais precisamos sempre buscar a orientação do nosso Senhor. Nós precisamos diariamente estar buscando o Senhor nosso Deus em todas as nossas escolhas, para que as nossas escolhas não sejam ruins como a escolha de Ló, que escolheu ir para um lugar terrível. Mas também, irmãos, nós não estamos precisando de pais que nós vamos encontrar lá em 1 Samuel, capítulo 2, e eu peço que você abra a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, e o versículo 12, que diz assim, 1 Samuel 12: os filhos de Eli eram homens malignos e não se importavam com o Senhor. Versículo 17: era, pois, muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Versículo 24: não, meus filhos, porque não é boa fama este que ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. E aí, se você passar mais uma página, lá no versículo 13 do capítulo 3, diz assim: porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Pela manhã nós falamos um pouco sobre o que estava acontecendo com Eli, que foi um pai que não repreendeu, que não disciplinou os seus filhos no tempo em que ele precisava ter disciplinado. Nós temos um tempo que nós podemos ensinar o nosso filho, nós temos um tempo em que nós podemos corrigir os nossos filhos, mas haverá um tempo em que isso não poderá mais ser feito. Se você tem um filho já de 18 anos, 19, 20, que ainda mora com você, fica difícil de você chamar ele e dar um carão e puxar o cinto, para querer dar uma advertência física nele, e aí pode ser que isso já não aconteça mais. Pode ser até que ele queira pegar o cinto da sua mão, pode ser que isso aconteça. Mas o que a Bíblia nos ensina é que, enquanto ainda é criança, nós precisamos, usando a vara, usando o que a Bíblia diz, fala sobre a disciplina, nós vamos ver isso em Provérbios. Diz assim: olha, o pai que ama o seu filho é aquele que não tira a vara da correção diante dele, é aquele que disciplina o seu filho. Eu não estou dizendo aqui que você vai espancar o seu filho, não é isso. É disciplina, é correção, é diferente de espancamento. Agora, o que nós precisamos entender é que ele conhecia os erros de seus filhos e
não repreendeu, apenas deixou que eles continuassem com toda a sua iniquidade. Por isso, irmãos, com esta história nós devemos prestar atenção como nós estamos tratando os nossos filhos. Será que nós estamos repreendendo quando precisa ser repreendido? Será que nós temos usado a vara da correção quando é necessário que ela seja usada? Porque nós precisamos, desde muito cedo, já colocar limites nos nossos filhos. Estes filhos não receberam uma repreensão dos seus pais. E hoje em dia também há muitos que nunca ouviram o seu pai exigir nada deles. Existem também muitas pessoas hoje que nunca receberam uma palmada, mesmo quando ainda eram crianças. E isso tem feito muitos filhos se perderem no curso deste mundo. Muitos filhos. E eu não estou falando isso de pessoas incrédulas, eu estou falando isso de pessoas crentes. Nós temos visto hoje muitas crianças que, por não terem esses limites, fazem tudo que querem. Nós temos alguns problemas em relação à escola. Possivelmente você já deve ter ouvido ou pode ter acontecido com os seus filhos, de a professora chamar e dizer: olha, o seu filho não tem limite. O seu filho bate, o seu filho faz isso, não escuta a nossa correção. Eu sei que as crianças não são fáceis, mas elas precisam ter um mínimo, né, de conhecimento sobre este assunto, de respeito. E a gente deve se impor. Antigamente, os professores tinham a total liberdade, né? Eu me lembro que até quando eu era pequeno, eu levei umas ripada, né? Não era aquela ripa de madeira, mas era aquela de plástico. E eu me lembro que a minha mãe ser minha professora até a 4ª série. Então, tanto eu apanhava lá quando eu fazia a tarefa, quanto ela lembrava de alguma coisa que eu tinha feito, vem cá, né? Mas, irmãos, a disciplina ela é assim, e no colégio é assim. Mas hoje, quando as professoras chamam, em vez de os pais chegarem lá e dizer: olha, eu conheço meu filho, eu sei que ele fez isso aí, e ainda fez muito mais que a senhora não quer contar, não. Ele chega e diz: olha, meu filho é um santo, meu filho não fez isso. E aí vai brigar com os professores, vai brigar com os pais dos outros alunos, querendo defender algo que o seu filho fez de errado. E nós, como servos do Senhor, não podemos fazer assim. Nós precisamos corrigi-lo e ensiná-los que a vida tem limites, que eles precisam ter certos limites. Mas nós vamos também, esse eu não vou pedir para vocês abrirem, porque você conhece bem essa história, mas nós não precisamos hoje de pais que roubam, enganam e são desonestos, como foi Acã. Você deve lembrar bem do que estava acontecendo. Israel atravessa o Rio Jordão, está para conquistar uma terra. Qual era essa terra? Qual era essa cidade? Jericó. E aí o Senhor dá Jericó nas mãos, e aí tem uma outra cidade a ser destruída. Qual é essa cidade? Ai, né? E aí o que acontece? Eles são bem-sucedidos contra Ai? Não. E quando Josué consulta o que está acontecendo, por que estava acontecendo aquilo, o Senhor diz que alguém tinha pego algo que pertencia a ele, ao Senhor, tinha roubado. E aí eles fazem tiram a sorte e vão ver, está na mão de um homem. Quem é este homem? Acã. Nós não precisamos, irmãos, de pais que nem Acã, que ensinam os seus filhos a roubarem, a enganarem e a serem desonestos até com o Senhor. E por incrível que pareça, existem pais que fazem isso. Existem pais que desde pequenos já usam os seus filhos para fazerem isso, ou então estão ensinando os seus filhos a viverem uma vida com estas práticas, né, da desonestidade. Nós devemos, irmãos, ser honestos. Nós devemos, em tudo da nossa vida, aquilo que depender de nós, sermos honestos. Eu sei que às vezes nós podemos passar por alguns problemas financeiros e que às vezes algumas dívidas vão até acontecer com cada um. Mas quando melhorar, a nossa função é pagar nossas dívidas, é sermos honestos diante dos homens. A desonestidade deste homem
arruinou a sua família. Não arruinou apenas ele, arruinou toda a sua família. E nós vimos, né, e você conhece o que aconteceu com Acã e sua família. Nós também não precisamos hoje de pai como Jeroboão foi para Nadab. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para 1 Reis, capítulo 13. Pode ser que essa você não conheça a história deste rei. 1 Reis, capítulo 15, e o versículo 25 e 26, que diz assim: Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do reinado de Asa, rei de Judá. E reinou sobre Israel 2 anos. Nós já vimos que ele reinou pouco, né? Reinou apenas 2 anos. E aí, no versículo 26 vai dizer como ele era. Fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de quem? Do seu pai. E no pecado que o seu pai levou Israel a cometer. Então, nós não precisamos de pais como Jeroboão, que vão dar exemplos ruins para os seus filhos. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, em vez de ser um mau exemplo para os nossos filhos, sermos bons exemplos. Você pode até dizer, não, eu tenho feito algumas coisas ruins, mas eu tenho falado para ele ser diferente. Irmãos, o filho vai imitar o que você faz e não o que você diz. Né? Você já deve ter ouvido isso algumas vezes. Você já deve ter até observado isso na sua casa, né? Sempre quando se tem um filho homem, ele está querendo imitar tudo que o pai dele faz, ele quer fazer, assim que é a criança. E quando passa da fase também para a adolescência, ela fica com isso, eu vou fazer tudo que meu pai faz, eu quero fazer, eu quero ser parecido com ele. Assim também a menina, né, quer imitar a sua mãe. Se a mãe é alguém que quando acorda vai arrumar a casa e varre e deixa tudo limpo, possivelmente os filhos vão querer, as filhas vão querer se parecer com a sua mãe, vão fazer isso. Quando a mãe não faz isso, né, quando deixa a casa suja, as coisas para fazerem, é o marido que faz o almoço quando chega ou a janta, as filhas também vão pegar o exemplo. Por quê? Porque o exemplo é muito maior, tem mais eficácia do que apenas o seu discurso. Por isso que nós precisamos dar o exemplo. Nós precisamos ser o primeiro. Se você quer que seus filhos sejam obedientes a Deus, seja obediente a Deus. Se você quer que seus filhos cheguem e vá todo domingo para a igreja e quer que eles cheguem cedo, sejam empenhados, seja você também assim. Porque provavelmente ele será o seu espelho. Aquilo que você tem feito, aquilo que você tem ensinado, é isso que ficará na mente deles. Nós também não precisamos hoje de pais que criam seus filhos com o discurso de Asdod. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Neemias. Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. E o versículo 23 e o versículo 24. Neemias 13, 23 e 24. Vi também naqueles dias que os judeus haviam casado com mulheres amonitas, amonitas e moabitas, e seus filhos falavam metade das palavras na língua Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Então nós vamos ver por que nós não precisamos de pais como Asdod. Vi também, versículo 3, naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Os filhos de Israel poderiam casar com uma outra raça? Qual foi a ordem do Senhor? Não devia se misturar. Né? Os judeus deveriam casar com judias. E o que estava acontecendo? Um casamento misto. Hoje a palavra de Deus ensina a nós também que não há comunhão com luz e trevas.
Se você quer namorar, você deve namorar com uma pessoa crente, uma pessoa que também tem a mesma fé que você tem, uma pessoa que conheça o Senhor Jesus Cristo e também tem a mesma fé. Isso a gente tem até nos nossos estatutos, né? Que quem namora com uma pessoa descrente, uma pessoa que ainda não conhece o Senhor, o que ele é? É disciplinado, porque ele está em desobediência ao Senhor. Isso não pode acontecer. E não é somente pela disciplina, é pelas consequências que este namoro pode trazer na vida de uma pessoa. Nós vemos, olha a consequência que trouxe. Versículo 24. Os seus filhos falavam metade das palavras nas línguas de Asdod, ou na língua de seu respectivo povo, mas não sabiam falar a língua dos judeus. Irmãos, quando há casamento misto, quando o crente se une ao descrente, acontece isso aqui, ó. Eles não sabiam mais falar a língua dos judeus. Eles não são crentes. Eles não têm mais a oportunidade de viver lá que prisa e que preserva e que ensina a palavra do Senhor. Eles não vão ter mais isto. E aí a gente tem visto isso acontecendo quase que constantemente. Famílias sendo destruídas, começando um casamento e logo se separando, porque escolheram algo que o Senhor tem dito que não deve ser escolhido. Mas o que eu gostaria de dizer aos irmãos é que nós não precisamos de pais como este, que vai procurar conselhos, oportunidades em outros lugares e que não ensina absolutamente nada sobre a palavra de Deus. Aqueles homens, aquelas crianças, aqueles moços não sabiam mais nada da religião judaica e muito menos, se ele não sabia da língua, muito menos da religião dos seus antepassados. Por isso, irmãos, nós como pais precisamos nos manter firmes no caminho certo e também ensinar a palavra do Senhor aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar as verdades aos nossos filhos, mostrar a eles o que é certo e o que é errado e por que nós estamos obedecendo o Senhor. Nós estamos vivendo em um mundo em que muitos pais não têm batido de frente com os seus filhos com medo às vezes de perder o seu filho. Eu já escutei algumas pessoas dizer assim: não, eu não faço nada, ou eu não repreendo, ou eu não ensino, porque eu tenho medo de ele ir embora e nunca mais querer voltar. E aí a pessoa não pensa que por não ensinar, pode ser que ele nunca participe por você das bênçãos eternas. Porque você como crente, você sabe que um dia o Senhor repartirá. Um povo será o povo dele, que estará com ele por toda a eternidade. Mas também existirá um povo que ficará longe do Senhor por toda a eternidade. E se você não observar, se você não ensinar os seus filhos, se você não for um exemplo, pode ser que você perca o seu filho para sempre. Mas, irmãos, a Bíblia também nos dá os tipos de pai que nós estamos desesperadamente precisando. Que nós estamos desesperadamente precisando que você seja esses pais, ou viva de acordo com o que esses pais viveram. E o primeiro deles, nós precisamos estar seguindo o exemplo de Enoque. Enoque é falado em Gênesis capítulo 5, hoje na nossa gincana nós falamos sobre ele, né? Que ele andou com o Senhor e já não era mais porque o Senhor tinha levado para si. Nós vemos o autor de Hebreus falando também de Enoque. Nós vemos Judas também falando de Enoque. E nos mostra que aquele homem deu um bom exemplo nesta terra. E os seus filhos poderiam ver no seu pai um exemplo de servidão ao Senhor. Um exemplo de alguém que andava com o Senhor e tinha um relacionamento pleno com o nosso Senhor, ao ponto de o Senhor levar para si. Quando nós lemos ali, não é que Enoque morreu e foi logo para o céu. Não é isso. Ali o que aconteceu é que Enoque não passou pela morte. Ele foi levado pelo Senhor, sem conhecer a morte. Então, irmãos, assim como Enoque foi o exemplo para os seus filhos, o exemplo positivo, nós precisamos também ser.
Eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Será que você tem sido exemplo para os seus filhos? Será que os seus filhos podem olhar para você e dizer assim: olha, eu vou seguir o exemplo do meu pai, porque eu sei que eu vou ser bem sucedido diante do Senhor. Eu sei que ele tem feito tudo que agrada ao Senhor e eu também quero ser como ele é. Será que nós temos sido este exemplo aos nossos filhos? Se você não é ainda este exemplo, procure ser. Nós precisamos ainda hoje, desesperadamente, de pais que seguem o exemplo de Noé. Em Hebreus capítulo 11, o versículo 6, o autor daquele livro chama o pregoeiro da justiça, o pregador da justiça. Noé foi um grande pai, um pai que se preocupou com seus filhos, um pai que, quando ele disse aos seus filhos que eles precisariam entrar na arca, porque Deus destruiria aquela terra, nós não vemos nenhuma narrativa em que os filhos dizem: será que é verdade o que o Senhor falou com o papai? Será que isso é verdade? Será que vai chover mesmo? Né? Você vê que toda a terra dizia: olha, isso não vai acontecer, nunca choveu, como é que vai chover agora? Mas aqueles filhos, conhecendo seu pai, sabiam que o Senhor tinha falado com ele, e não só tinha falado, mas que tinha dado um plano para que eles sobrevivessem, e assim eles sobreviveram. A Bíblia diz que ele andou com Deus, Noé. E aí a gente vê até como foi Noé. Um homem que, você já imaginou quantos anos, muitos e muitos anos, construindo algo que para todo o resto da humanidade ele estava fazendo aquilo como um todo estava fazendo, como alguém que não tem conhecimento estava fazendo. Mas além de ele preparar, a Bíblia diz que ele pregava a justiça. Ele falava que aquilo ia acontecer, que os desígnios daqueles homens eram mal perante o Senhor e que eles precisavam mudar, e que eles precisavam construir as suas embarcações. Mas o que a Bíblia diz é que somente Noé e a sua família foram salvos daquela catástrofe. Irmãos, nós precisamos de pais como Noé, que livram as suas famílias, que estão atentos para a voz do Senhor. Eu não estou dizendo que o Senhor vai, no meio da noite, dizer Benedito, não vai fazer isso. Mas Ele já deixou tudo que o Benedito, eu e você precisa na sua Sagrada Escritura. Agora nós precisamos ler, aprender e assim estar passando aos nossos filhos. Nós também precisamos, urgentemente, de pais como Abraão. Abraão instruiu o seu filho no caminho que ele devia andar. Em Provérbios 22:6 diz: olha, instrui a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará dele. Abraão ensinou o seu filho que mesmo depois de ter morrido, o seu filho confirmava ainda a sua aliança, e ainda esperava assim que seria o pai de todas as nações, ou o pai de todos aqueles que creem. Se Abraão tivesse falhado como pai, possivelmente Paulo, em Romanos 4, versículo 11, não tinha dito que ele é o pai de todos aqueles que creem no Senhor. Nós precisamos também, urgentemente, hoje, de pais que seguem o exemplo de Josué. Josué, nós falamos alguns domingos atrás sobre a sua fidelidade ao Senhor, o seu serviço ao Senhor, ao ponto de ele dizer: olha, está acontecendo, o povo está adorando a outros deuses, mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Eu não sei qual é a escolha de vocês, mas eu sei que eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E nós estamos precisando de pais que sejam assim, que colocam com pulso firme na sua casa, dizendo: olha, nós precisamos servir o Senhor. Nós precisamos tirar todos esses ídolos. Nós precisamos tirar tudo aquilo que atrapalha o nosso relacionamento com o nosso Senhor. E vamos servir o Senhor juntos. Nós precisamos de pais assim. Nós precisamos também, urgentemente, de pais que seguem o exemplo de Zacarias, pai de João Batista. Eu gostaria que você abrisse, é a última vez que você vai abrir hoje a sua Bíblia, aqui na igreja, Eu espero que alguém ainda abra em casa antes de dormir. Lucas, capítulo 1, versículos 5 e 6. Lucas, capítulo 1, versículos 5
e o versículo 6. Diz assim: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós estamos precisando hoje de pais que recebam também assim grandes elogios. E não elogios de boca para fora, mas elogios verdadeiros. Ele adquiriu estas qualidades antes de ser pai. Aqui o texto está dizendo, antes daquilo que o Senhor estava preparando a eles, dizendo: olha, Zacarias, tanto Zacarias como Isabel, eram irrepreensíveis em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Será que você tem sido irrepreensível em todos os seus caminhos diante do Senhor? Que responsabilidade, que coisa difícil de ser feita, mas nós temos as condições para vivermos assim. Nós temos. Agora nós precisamos nos empenhar de sermos assim. O que também tem acontecido é que as pessoas não querem mais gastar tempo com o Senhor. Não querem mais observar aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas nós, como pais, nós precisamos estar atentos, preparados para estarmos ensinando a todo e a qualquer momento os nossos filhos. Lá também o exemplo de Josué que nós falamos. Josué diz que quando que se deve ensinar a lei aos seus filhos? Somente quando eles forem adultos? Não. Ele diz: olha, em qualquer e toda oportunidade que você tiver. Eu estou resumindo o que Josué fala. Ele diz: olha, quando estiver andando, ensina. Quando estiver sentado, também ensina. Quando estiver deitado, ensina também. Irmãos, nós estamos às vezes errando. Nós às vezes estamos perdendo os nossos filhos para o mundo, porque nós não estamos gastando tempo ensinando a verdade aos nossos filhos. E eu quero deixar este conselho a vocês: ensinem as crianças de vocês. Ontem eu estive numa reunião escolar, a irmã Clarisa estava lá, a irmã Rosalena também estava, e lá a diretora disse uma coisa interessante. Ela disse: vocês estão perdendo seus filhos. E aí ficaram assim perdendo, vocês estão perdendo para as drogas. Vocês estão perdendo às vezes as suas filhas para o namoro. Às vezes um outro rapaz chega, namora com a sua filha e a sua filha já sai de casa, nem terminou o ensino médio. Vocês estão perdendo seus filhos. Irmãos, isso é uma realidade. E muitos crentes têm perdido seus filhos, perdidos fisicamente e espiritualmente, porque não ensinam a verdade do Senhor aos seus filhos. Por isso, irmãos, todos nós, eu e você, precisamos urgentemente dedicar mais tempo aos nossos filhos. Dedicar um tempo apropriado para os nossos filhos. Nós precisamos ter, nós temos tempo para tudo. E a Bíblia mesmo diz que há tempo para tudo. Então vamos, irmãos, arranjar, vamos conseguir um tempo em que nós estejamos ensinando os nossos filhos a guardar a verdade. Mas pastor, meu filho já saiu de casa. Ainda dá tempo de ensinar o seu filho. Ainda dá tempo, Nós temos hoje o celular que você pode estar enviando áudios, mensagens, conversas, ligações. Invista nos seus filhos. Ensine o seu filho no caminho em que ele deve andar. E uma coisa, não canse dos seus filhos. Se seu filho não está nos caminhos do Senhor, não perca também o seu tempo desesperado, sem fazer algo que é proveitoso, que é orar pela vida do seu filho. Além de ensinar, ore ao Senhor, peça ao Senhor. O Senhor,
responde às nossas orações. Ele não é um Deus que não está atento. A Bíblia diz que Ele está atento às nossas orações e responde consoante a sua vontade. Que vocês não estejam perdendo seus filhos para o mundo, mas que vocês possam estar ensinando os filhos de vocês a andarem de acordo com o que a palavra de Deus ensina. Então, nesta data, no Dia dos Pais, eu desejo felicidade a todos os pais. Mas digo também uma coisa, que só há felicidade onde Jesus Cristo é o Senhor, onde Jesus Cristo reina, onde Ele é o cabeça, onde Ele ordena e você obedece. Ali existe uma felicidade. Que todos nós, como pais, possamos estar servindo o Senhor de fato e de verdade. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito conosco. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de sermos pais, de termos uma família, de termos responsabilidades, e que o Senhor possa fazer com que cada responsabilidade possa ser cumprida em nossas vidas. Que nós possamos vestir a Tua palavra, para que nós possamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa esposa, os nossos lares, a viver uma vida diante de Ti, digna de aceitação. Que o Senhor possa nos usar também como igreja, para que muitas pessoas aqui na cidade de Parintins possam ouvir o Teu Evangelho e possam aceitar o Senhor no seu coração. Nós te pedimos estas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém.